que é um irmãozinho trabalhador da nossa casa. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero levar o pensamento a Deus, que pela misericórdia infinita permite que um ser tão carente de elevação espiritual como eu trabalhe na divulgação dessa doutrina maravilhosa. E isso eu agradeço penhoradamente a Deus, porque na medida em que eu trabalho, eu aprendo cada vez mais, na verdade. E eu escolhi como tema da noite de hoje, já que o tema era livre, para falar da lei de liberdade. Segundo Roais, que é um dicionário muito bom, porque a liberdade está atrelada ao nosso livre-arbítrio. É através do nosso livre-arbítrio que nós exercitamos o nosso poder de liberdade. E segundo Roais, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. E ainda segundo Roais, liberdade, ainda segundo Roais, é condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora, física ou moral. Possibilidade que tem o indivíduo de exprimir-se de acordo com sua vontade, sua consciência, sua natureza. Então, diante desse princípio, a gente chega à conclusão que a gente pode tudo, né? A gente pode fazer, cometer qualquer ato, por mais escabroso que ele pareça. Acontece que nós vivemos em sociedade, e a sociedade impõe suas restrições ao modo de agir. Independentemente da sociedade impor suas restrições, nós temos a restrição imposta pela nossa própria consciência, porque segundo os Espíritos, a lei divina está na nossa consciência. Então, quando nós vamos cometer um ato qualquer que ele não esteja de acordo com a lei divina, nós temos aquele aviso do nosso consciente que nos deixa apreensivo, né? Então, diante disso, eu chego à conclusão seguinte: eu posso tudo, mas não devo tudo. Eu posso fazer tudo, mas não devo fazer tudo. Eu tenho que selecionar aquilo que eu vou fazer, principalmente de acordo com a lei de causa e efeito, que Jesus ensinou para a gente, fazer ao próximo tudo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Então, se eu estiver prestes a cometer um ato que esteja em desacordo com esse ensinamento, eu devo sofrer a minha vontade, né? Infelizmente, ao longo de nossas inúmeras reencarnações, nós temos feito escolhas erradas, equivocadas. Ainda hoje nós vemos na sociedade muitas escolhas equivocadas, né? Nós temos o direito de escolher a nossa profissão, escolher o tipo de vida que podemos levar. Mas quantas vezes nós escolhemos equivocadamente o caminho a seguir na nossa jornada terrena, optando pelas facilidades que nem sempre eram condizentes com os valores morais e éticos que a sociedade nos impõe e mesmo a nossa consciência nos impõe. Ora, o que essa consciência dita para mim? Ela dita para mim que eu não gosto de sofrer determinadas imposições. Se eu não gosto de sofrer determinadas imposições, não me é lícito também exercer essas imposições em relação ao meu semelhante. Eu não posso querer fazer a um semelhante, a um irmão de Deus, a um irmão de Jesus, melhor dizendo, aquilo que eu não gosto que façam comigo. Porque como o ensinamento de Jesus é para que façamos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, está subentendido também que nós não devemos fazer ao outro nada daquilo que reclamaríamos se o outro nos fizesse, né? Então, essa lei de Deus gravada em nossa consciência nos é uma bússola, nos é um norte seguro. Só que muitas das vezes nós rompemos
com a nossa própria consciência e tomamos a medida inadequada, o direcionamento inadequado, né? A maioria de nós encarnados tem condições de exercer esse livre-arbítrio dentro de um padrão de razoabilidade, a não ser aqueles irmãozinhos que, por um motivo até de necessidade de reajuste, estejam com problemas na sua razão, não tenham a consciência com capacidade de raciocínio. Como perguntou Kardec na questão 847 de O Livro dos Espíritos, a alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Os Espíritos responderam: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mau rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Então, o que ele nos está dizendo? Fora esses irmãos que nasceram com algum tipo de problema mental, por necessidade de reajuste, todos os demais temos consciência e temos condição de ter consciência daquilo que executamos. Então, não nos é lícito burlar essa lei divina, né? Não nos é lícito fazer aquilo que nós não gostaríamos com os outros, aquilo que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem. A gente observa uma coisa muito interessante. A gente tem, todos sabem que nós temos a obra social Dona Meca, né, que é uma instituição que atende crianças com deficiências físicas das mais variadas. E a gente observa naquelas crianças que têm problemas mentais, muitas das vezes uma inteligência impressionante, apesar de não ter coordenação mental. A gente percebe em determinadas atividades delas uma inteligência que não é permitida àquele espírito extravasar na presente jornada encarnatória. Então aí é que a gente detecta mesmo a providência divina agindo em benefício daquele espírito. Porque, como diz aqui, fez mau uso da inteligência, o próprio espírito vai engendrar, vai fazer uma programação reencarnatória que lhe não permita cometer os mesmos equívocos. Então são essas reencarnações dolorosas, né, que para nós é muito complicado o entendimento muitas das vezes, mas a gente, estudando essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos, a gente vê que não existe nada que esteja fora do alcance da justiça divina. Por mais aberrante que seja uma situação, a justiça divina está se processando. A gente está muito em mente, né, essa problemática aqui do Rio de Janeiro, né? A gente identifica criminosos e vítimas, mas nada disso acontece por acaso. Nós estamos dentro dessa problemática toda, muitas das vezes, porque Olavo Bilac e Humberto de Campos, irmão X, identificaram o Brasil como a pátria do Evangelho, né? E muitas das vezes essas coisas que acontecem conosco é para mostrar, para identificar se nós somos realmente o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Em que situação? Principalmente nós que conhecemos a doutrina espírita.
Os irmãos que professam outras religiões não têm o entendimento da lei de causa e efeito, da lei da reencarnação que nós temos, e não sabem a importância da lei do perdão para nós como espíritos criados para a imortalidade. Então, muitas das vezes, a gente ainda se pega, mesmo conhecendo a doutrina espírita, fazendo condenações, porque um age dessa ou daquela maneira, porque não tem pureza no coração, esquecendo que nós já passamos por essas fases também. Nós hoje não temos condições de identificar os erros que nós já cometemos no pretérito, porque estamos encarnados. Mas fatalmente, quando retornarmos à pátria espiritual, nós vamos identificar que muitas das coisas que nós condenamos nessa jornada terrena, nós já fizemos muito pior no pretérito. Então daí Jesus deu aquele ensinamento fabuloso na questão da mulher adúltera, né? Quando queriam que Jesus ordenasse o apedrejamento da mulher, Jesus, depois de riscar alguma coisa no chão, levantou e falou: atire a primeira pedra quem tivesse em pecado. Nós temos que raciocinar nesse ensinamento de Jesus antes de condenar o semelhante. Além de ser em função desse ensinamento, principalmente porque nós não sabemos quais foram os antecedentes que levaram aquela criatura a agir de determinada maneira. Às vezes a gente diz assim: mas tem pessoas muito pobres que vivem muito dignamente. Mas depende da criação que teve. Eu um dia desse estava conversando com um amigo meu e ele fazendo exacerbada condenação a esse tipo de prática desses jovens que estão envolvidos no tráfico, né, na droga. Aí eu falei para ele assim: olha, você é uma pessoa honesta, trabalhadeira, pobre, veio de uma pobreza, mas eu te garanto o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. Teus pais te deram educação moral quando você era criança? Deram. Pois é, a maioria desses jovens que estão ali não tiveram essa educação. Esse é o questionamento, né? Então, ninguém que não conheça a doutrina espírita não tem condições de raciocinar dessa maneira. Agora, nós não temos mais o direito, como o Gilberto gosta de falar, repetir a afirmativa de um palestrante que esteve aqui na casa uma vez, que esse palestrante diz que nós estamos fora daquela afirmativa da oração de Jesus: perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma verdade. Nós jamais poderemos negar que não sabemos o que fazemos. Nós sabemos tudo, mas mesmo assim erramos, né? É complicado, é muito complicado. Aí tem uma outra questão, porque às vezes as pessoas se aproveitam de determinadas situações para cometer asneiras, né? Kardec perguntou assim na pergunta de 148, isso com relação ao exercício do livre-arbítrio, ao exercício da liberdade. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Ou seja, no elemento que está embriagado, ele pode justificar qualquer aberração que cometa, qualquer coisa errada que cometa? Os espíritos dizem que não, porque foi voluntariamente que o ego se privou de sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Ele, além de cometer o erro grave que cometeu, ele cometeu a outra falta de se embriagar, de usar de uma prática que não é usual numa pessoa que raciocina. Eventualmente, uma pessoa pode até beber e extrapolar na bebida, mas isso não lhe dá o direito de cometer agressões verbais, muito menos físicas, contra o semelhante. Na pergunta de 149, o Kardec formulou assim: qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Os espíritos responderam: o instinto, que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica, como a criança,
essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência. Essa minha voz é um problema. Consequentemente, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. O que quer dizer isso? Isso é uma responsabilidade que nós temos que nos atribuir como espírita, como conhecedores da verdade. Nós temos muito mais responsabilidade pelos erros que cometemos do que aqueles irmãos que professam outras religiões que não sabem das consequências dos seus erros. Nós já sabemos, né? Essa aqui é a questão. Então, se eu sei que a maledicência é uma prática contrária à lei divina, a falta de caridade, a falta de tolerância, e continuo praticando, eu vou responder com muito mais severidade às leis de justiça do que aquele que não conhece, né? Então, por isso que eu coloquei essa pergunta aqui, porque nós não podemos nos conduzir mais como o silvícola que age por instinto, como o animal que age por instinto. Nós já temos a razão desenvolvida por essa doutrina maravilhosa que nos mostra todos os resultados que obteremos em função dos atos que praticamos. Se nós praticamos atos bons, colheremos benesses no nosso futuro espiritual. Se praticamos atos reprováveis frente à justiça divina, responderemos por esses atos. Agora, é importante frisar que não é Deus que nos pune, é a nossa própria consciência. Ninguém, quando chegar na pátria espiritual, vai encontrar um tribunal no juízo final, como costumam dizer. O que vai acontecer conosco é que nós vamos fazer um inventário da nossa última encarnação, pelo menos, né? Um inventário que significa identificar os compromissos que assumimos antes de reencarnar e o cabo que demos desses compromissos durante a encarnação, durante a reencarnação. Aquilo que nós identificarmos como mal sucedido, nós vamos fazer uma reprogramação, possivelmente com muita dor para nós próprios. Não é Deus que impõe, é a nossa livre consciência que estabelece para nós a necessidade de saneamento no nosso HD. É como se fosse reformatar o HD, né? Tirar as mazelas que estão ali incrustadas e tentar reformular um novo processo de vida espiritual, né? É por isso que eu gosto muito do ensinamento que o Chico deu uma vez, que às vezes as pessoas ficam presas nos erros, né? Ficam se queixando de erros que cometeram, achando que o erro cometido é entrave para o progresso. O erro tem que ser deixado para trás, né? E Chico disse que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo recomeço, mas todo mundo pode começar hoje a projetar um novo fim. Isso é uma verdade. A cada dia de despertamento no corpo físico após uma noite de sono, é como uma nova reencarnação. É mais uma oportunidade que a gente está tendo para dar uma guinada de 180 graus na nossa, de 90 graus na nossa vida. 180, estava indo para lá, volta, né? Por quê? Porque existem espíritos que conseguiram fazer isso, né? O primeiro exemplo bíblico que a gente tem foi a Maria de Magdalena, Maria de Magdala, né? Que pelo simples contato com Jesus, entendendo a mensagem de Jesus, ela se reformulou a tal ponto que quando ela pediu a Jesus para ajudá-la a se modificar, Jesus falou para ela: você já está modificada. Todo mundo sabe que Maria de Magdala morreu tratando de leprosos. Tal a vida mundana que ela tinha, aquela vida devassa, ela se reformulou, né? Nós temos notícia, por exemplo, do Santo Agostinho,
né, que era um homem do mundo, era um homem mundano, vivia os prazeres da vida na sua mais exacerbada, no mais exacerbado prazer que a carne podia proporcionar. O Santo Agostinho viveu. Quando ele entendeu a mensagem, ele deu uma guinada, que foi a tal ponto que ele foi um dos baluartes dentro da religião católica. Foi um dos baluartes dentro da codificação da doutrina espírita. Quantas mensagens maravilhosas sobre os mais diversos assuntos Santo Agostinho nos traz dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. É só consultar, procurar Santo Agostinho dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre oração, sobre caridade, sobre tudo. Santo Agostinho fala com aquele teor de elevação espiritual moral que ele conseguiu numa jornada encarnatória. Nós é que nos achamos fracos e impotentes para conseguir isso, mas nós podemos, num determinado dia, acordar de manhã. Eu hoje não vou falar mais mal da minha sogra, a partir de hoje. Já vai ter um ganho aí. A partir de hoje, não falar mais mal da sogra, não falar mais mal do vizinho da frente. A partir de hoje, eu vou começar um movimento para me redimir com aquele companheiro do trabalho, para me harmonizar com aquele companheiro de trabalho com o qual eu tenho resistência, que eu tenho desarmonia. A partir de hoje, eu vou tomar providências para me harmonizar com o irmão com quem eu tenho muita dificuldade. A partir de hoje, eu vou tomar providências para me harmonizar com aquele vizinho que mora ao lado da minha casa, que vive criando problema comigo e eu com ele. Porque os espíritas somos nós. Nós é que conhecemos a lei. Somos nós que temos que fazer a diferença. Não é? Então, nós temos sempre que raciocinar nesses termos. Não vamos esperar que a parte contraposta, a parte oposta, seja aquela a tentar se reconciliar conosco, porque eles não têm o conhecimento que nós temos, na maioria das vezes, né? A não ser que seja espírita também, né? Agora, tem espírita e tem espírita. Tem gente que frequenta a casa espírita há mais de 20 anos e ainda não aprendeu nada, né? Tem gente que aprendeu e ainda não consegue praticar, como é o meu caso. Eu aprendi quase tudo, mas eu tenho uma dificuldade de pôr em prática agora. Eu estou me esforçando. O importante, como Kardec falou, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral, eu tenho certeza que eu tive muitas. E pelos esforços que empreende para tomar suas boas inclinações. Apesar de eu estar tendo dificuldade, eu estou empreendendo esforço nesse sentido. A cada erro que eu cometo, eu me puno mentalmente, porque eu fico, como se diz, contrariado, chateado porque cometo aquele erro, e à medida que eu vou me policiando para não cometer determinado tipo de erro, vai diminuindo a frequência com que eu os cometo. Não é de uma hora para outra que eu vou extirpar todos os males que eu assimilei ao longo de minhas jornadas equivocadas, encarnatórias. Porque eu costumo dizer que é que nem uma porta que a gente pinta todo ano, né? Todo ano a gente chega naquela porta ali e dá uma mão de tinta nova. Um dia a gente percebe que a porta já não está mais fechando direito, que a dobradiça está sendo forçada pela camada de tinta. Aí a gente resolve tirar todas as tintas para poder pintar de novo. Vai raspar a tinta, não sai. Tem que ser no maçarico, no fogo, uma lamparina queima. E é assim que nós temos que tirar nossas imperfeições, a poder do fogo, a poder do sofrimento, da desilusão por não ter conseguido. Mas não pode largar de mão, né? Outra questão interessante. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Eles respondem: é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregados para vencer os obstáculos.
É complicado isso, porque a gente aí se coloca na posição, por exemplo, de um comandante, um homem que é responsável pela polícia de uma cidade qualquer. Numa situação como essa que está acontecendo, nós temos que entender que ele vai ter que agir de acordo com os meios que ele dispõe, né? Então, nós muitas das vezes criticamos determinados atos, mas será que no lugar dele nós teríamos uma alternativa diferente para agir? Cada um de acordo com sua responsabilidade. E tudo está de acordo com a lei divina. Aquele que cometer excessos na execução de suas funções vai responder por isso. Ninguém fica impune ante a justiça. Me desculpe, ante a justiça divina. A justiça divina, ninguém consegue fugir a ela. Ninguém consegue ficar imune da justiça divina. Então, as pessoas estão nas suas funções cumprindo as determinações que lhe competem para levar a cabo com satisfação. Porque, veja bem, essas pessoas têm que dar uma satisfação à sociedade. A gente viu, por exemplo, através de tantas reportagens, né, que eles também são massificantes, né? Porque eu me lembro que eu estava uma hora vendo uma reportagem no mesmo canal de televisão, em meia hora, eles repetiram a mesma imagem umas 5 vezes, né? Quer dizer, não tem necessidade disso, né? Mas eles repetem. E a gente vê que a própria população atingida pelos problemas fica um pouco dividida. A gente vê aqueles que aplaudem, outros que já têm receio, né, porque não sabe o dia de amanhã, né? Mas a grande verdade é a seguinte: cada um está dentro do espetáculo de acordo com a posição que escolheu. Aquele que é comandante da Polícia Militar foi uma opção de vida dele. Tem pessoas que optam por não seguir determinadas carreiras porque analisa com antecedência os prós e os contras daquela situação, né? Eu me lembro de um pai cujo filho chegou para ele e falou assim: papai, eu vou fazer um concurso para a Polícia Militar. Aí o pai dele: você já fez a análise dos prós e contras? Ah, não. Então o pai dele fez uma exposição para ele que ele julgava prós e contras de uma carreira da Polícia Militar, e o filho desistiu de ser policial militar, né? Então tem esse tipo de coisa, né? Quer dizer, eu tenho que escolher com convicção aquilo que eu quero. O meu livre-arbítrio me permite isso. O grande erro é quando os meus pais querem impor aquilo que ele quer que eu seja. Isso é uma liberdade individual. Isso tem que ser liberdade de cada ser, porque quem vai viver a sua própria vida é aquele espírito. Então não adianta eu ser um médico renomado e querer que meu filho seja um médico renomado. Ele pode não ter aptidão para a medicina, ele pode querer ser músico, ele pode querer ser artista plástico de alguma área do ramo de arte, ele pode querer ser dentista, ele pode querer ser arquiteto, né? Então, por quê? Por que a gente deve deixar o livre critério do filho escolher? Porque se der errado, a escolha foi dele. E fatalmente, quando ele vai seguir alguma coisa que eu imponho, a tendência, se ele não queria aquilo, é dar errado, né? A única coisa que os pais devem impor, principalmente a criança pequena, tem uma amiga aqui que ela vai saber que eu estou falando com ela, é levar para a educação religiosa. Um dia desse eu fiz uma pergunta a uma mãe aqui: cadê a menininha? Aí ela não quis vir hoje. Essa outra minha amiga diz o seguinte: enquanto tiver sob a minha dependência, vai ter que ir na casa espírita, que vai ter que ir quando eu quiser levar. Não tem jeito. Isso é um acerto. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois está arriscado crescer. Você foi muito bem nessa doutrina, mas você não ensinou nada da tua doutrina.
porque eles querem impor a vontade dele. Como é que pode uma criança de menos de 10 anos querer impor, come às custas do pai, é educado pelo pai e pela mãe, e só vem na casa espírita quando quer? Isso tem que impor mesmo. É diferente de uma religião, porque a gente está falando de evangelização de espíritos. Uma criança, quando chega aqui, que vai ali para as salinhas de evangelização, elas estão aprendendo muitas coisas que vão ser de ajuda para os próprios pais na educação dela, né? Então isso a gente deve impor. Agora, impor ao filho que ele tem que ser aviador, que ele tem que ser mecânico, que ele tem que ser isso ou ser aquilo, é errado, porque no fim vai ter um profissional frustrado, médico matando gente, engenheiro fazendo viaduto que cai, e essas coisas por aí afora que a gente cansa de ver por aí, né? Então, como nós falamos antes, nós temos que saber discernir o que nos convém fazer e o que não nos convém fazer. Principalmente nós que conhecemos essa doutrina maravilhosa que é a doutrina do Espírito. Eu sempre me dirijo às pessoas partindo do princípio que todos que estamos aqui estamos querendo seguir os postulados da doutrina espírita, né? O que a doutrina espírita nos ensina? Fortalecendo aquela mensagem de Jesus, que cada qual de acordo com sua obra. A doutrina espírita nos dá toda a segurança de que nós só colhemos o que semeamos. Nós somos como a natureza. Na natureza, quem chegar numa terra semear semente de tomate, colhe tomate, batata, colhe batata, cenoura, colhe cenoura, abóbora, colhe abóbora. Na nossa convivência social, como nós somos partes integrantes da natureza, se nós semeamos amor, nós colhemos amor. Se nós semeamos discórdia, infelizmente nós vamos colher discórdia. Ninguém é inocente dos males pelo que passa. Não existe espírito infeliz, ou seja, injustiçado. Melhor dizendo, injustiçado. Qualquer que seja a situação, por mais trágica que ela pareça, tem um componente da justiça divina sendo exercido ali. Né? A gente, quando vê um crime muito hediondo, evidentemente o criminoso está contraindo uma dívida muito séria para resgatar no futuro. Mas a vítima, invariavelmente, está passando por um resgate que é necessário. Por isso que Jesus falou: o escândalo é necessário, mas ai daquele porque no escândalo vier. Né? Então vai ser um moto contínuo? Não. Um dia, quando a lei do amor imperar, não haverá necessidade de alguém fazer justiça indireta. Não haverá. Eu um dia vou sentir necessidade de ter uma ação contra alguém, mas eu, como já aprendi a lei do amor, eu perdoo. Eu não vou revidar uma agressão feita. Porque esse foi o ensinamento de Jesus. Como é que ele ensinou? Quando perguntava a ele: Senhor, eu devo perdoar meu inimigo até 7 vezes? Jesus falou: em verdade vos digo que não perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, quando a lei do perdão imperar, não existirá revanche, não existirá vinganças. Então essas coisas deixarão de acontecer. Aquele que eventualmente tivesse que passar por uma dificuldade, as dificuldades que ele vai passar serão diferentes daquela de perder a vida de uma maneira trágica. Ele vai passar outro tipo de dificuldade, outro tipo de reparação. E o modo de reparar existem muitos. Quantos espíritos que cometeram grandes crimes acabaram virando grandes missionários? Porque aceitaram o encargo que se submeteram ao plano espiritual, vieram para a Terra e praticaram o amor na sua mais alta expressão e se redimiram perante a justiça celeste. Isso não é impossível. Deus nos dá todas as possibilidades. Depende de nós querermos aproveitar essas oportunidades.
Nós não podemos esquecer também que, independentemente das leis sociais, independentemente da nossa consciência, nós temos que respeitar o semelhante. Eu não posso exercer minha liberdade de agir em prejuízo de ninguém. Eu tenho que respeitar o meu limite quando eu tiver para invadir o limite do outro. Isso é ponto fundamental, porque isso todos nós gostamos de exigir de todos. Nós adoramos quando as pessoas nos respeitam como a individualidade que somos. Mas muitas das vezes nós não respeitamos as pessoas da mesma maneira que gostamos de ser respeitados. Então isso é um ponto fundamental que a gente tem que pensar, né? A questão 632 do Livro dos Espíritos, Kardec formulou assim: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que praticou o bem quando em realidade praticou o mal. O Kardec era terrível, ele fazia umas perguntas, ele perguntou, mas eu não posso cometer o mal, crente que cometeu o bem? A resposta dos Espíritos: Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Então isso essa chave, gente, foi a chave do sucesso que Jesus nos deu. Eu tenho dúvida, eu não devo fazer. Eu quero fazer alguma coisa em relação ao Vicente. Primeiro tem que me questionar: será que o Vicente vai gostar? Se eu tiver certeza que ele vai gostar, eu tenho mais a obrigação de fazer. Agora, se eu tiver dúvida que o Vicente vai gostar, se o Vicente vai gostar ou não, é melhor não fazer. Porque eu posso estar ofendendo o Vicente, às vezes, numa tentativa de fazer alguma coisa que eu pense que vai agradar a ele. Mas eu fiquei em dúvida, é melhor não fazer. Então, com esse modo de procedimento, a gente evita muitos males. Vê a sabedoria de Jesus, né? É impressionante isso, gente. É tão simples a gente identificar o erro. É por isso que eu digo que muitas das vezes a gente erra sabendo que está errando. Porque quando a gente vai cometer, eu vou cometer um ato contra o Vicente, desconfia que ele não gostou, não vai gostar, cometi assim mesmo, eu estou errando. Então nós é que temos que aprender a identificar essas situações. Nós podemos fazer todos os esforços em busca da felicidade, desde que a nossa felicidade não custe lágrimas nem de sabores a ninguém. E quantas das vezes, às vezes uma coisa que a gente pensa que é inocente, fazer uma brincadeira de mau gosto com alguém, a pessoa fica feliz porque viu o outro contrariar. Esse tipo de coisa às vezes leva à morte, leva a uma reação contrária violenta, porque as pessoas não pesam as consequências de uma brincadeira, às vezes, muitas das vezes estúpida, né? Então, eu não posso fazer minha felicidade depender da amargura de ninguém. E tem uma parábola que eu gosto muito de me referir a ela quando eu falo em livre-arbítrio, em liberdade, lei da liberdade. É aquela parábola do mau rico, né? Que a gente sabe que havia um rico que se vestia de linho de púrpura, mas havia também um pobre que ele ficava à porta esperando se satisfazer com as migalhas que lhe caíssem da mesa. Essas migalhas nunca caíam. O pobre, que se chamava Lázaro, acabou desencarnando e foi para o seio de Abraão. Em seguida, o rico desencarnou também e foi um lugar menos aprazível do que Lázaro. E quando chegou lá, ele em agonia, com sede,
exacerbada, pediu a Abraão: pai Abraão, permite que Lázaro molhe o dedo e encoste na minha língua para me saciar a sede do ventre que eu dou. Aí Abraão disse para ele: você já teve os benefícios, todos os gozos da terra. Lázaro não teve, Lázaro só está tendo aqui. Lázaro sofreu as misérias que você não sofreu. Então seus ganhos já foram realizados na terra. Aí o Malrico diz assim: manda alguém na casa dos meus pais avisar meus irmãos para que eles não cometam o mesmo erro que eu. Abraão diz assim: toda hora que cada coisa. Abraão diz assim: eles têm Moisés e os profetas, que sigam os ensinamentos de Moisés e dos profetas. Mas mande os mortos lá avisar a eles que eles vão acreditar. Aí o Abraão tornou a falar: nem que os mortos vá ter com eles para lhes avisar, eles acreditarão. Que eles sigam Moisés, os ensinamentos de Moisés. Por que eu puxei esse estudo? Os mortos voltaram para nós. E tem muitos de nós que ainda não acreditam. Não foram os mortos que nos trouxeram essa doutrina maravilhosa através do trabalho fabuloso de Allan Kardec? Mas quantos de nós ainda duvida de muitas afirmações que esses mortos fazem a respeito da vida futura? Nós ainda temos dúvida: será que é tão assim, olho por olho, é quase como que olho por olho, dente por dente, mas é. Só que é diferente daquele olho por olho, dente por dente de Moisés, que matou, morreu. Na questão do ensinamento de Jesus, a cada qual será dado de acordo com sua obra. Então a lei será cumprida através da lei do amor. As oportunidades reencarnatórias que nos darão uma possibilidade de nos libertarmos das mazelas que arquitetamos para nós mesmos, né? Mas muitos de nós ainda têm dificuldade de seguir, de entender essas verdades que esses mortos nos trouxeram, né? A gente vê isso em todos os setores, tá? A gente vê irmãos ainda que ainda choram, além do razoável, a perda de um ente querido. Os mortos disseram para a gente que ninguém morre. Os mortos do corpo continuam vivos de espírito, são espíritos imortais. Todos nós temos a possibilidade de nos reencontrar na pátria espiritual, né? Porque é da lei. A menos que exista muita disparidade de evolução entre um e o outro, o reencontro pode ser muito demorado. A gente vê que no próprio livro Nosso Lar, a gente vê que André Luiz ficou 8 anos sem ver um dele, sem ver Clarencio que estava do lado dele, dada a distonia de vibrações entre ele e os espíritos mais elevados. Na hora que ele levou o pensamento a Deus e pediu ajuda, ele viu Clarencio na hora. E pouco tempo depois ele teve a oportunidade de ver sua própria mãe. Ele não conseguia identificar. Estão em planos diferentes, estão em vibrações diferentes, né? O nível vibracional é que é diferente. Às vezes o local, às vezes, é o mesmo. O que vibra, o que difere é a vibração espiritual, a vibração material. A mesma matéria que nós estamos vendo aqui, tem um livro da Friedrich Schubert que é fantástico. Se vocês quiserem ler, chama-se Dimensões Espirituais do Centro Espírita. E ela fala que num ambiente desse aqui é circundado de arquibancadas. Quer dizer, mas está aqui, nós é que não vemos. Tá? Os espíritos encarnados estão assistindo a reunião que nem nós estamos assistindo.
Só que nós não vemos. Estão no mesmo ambiente, só que em vibrações diferentes. Por isso que nós não vemos. É por isso que o homem manda a sonda a Marte, a outros planetas, e não vê nada. Porque a capacidade de detecção de vida material nesses outros países, nesses outros planetas, esses equipamentos feitos, são equipamentos feitos com as mesmas possibilidades visuais nossas humanas. O dia que o homem aprender a fazer um equipamento que capte, né, imagens mais sutis, vai mandar o equipamento lá em Marte, junto e vai ver vida. Com certeza é isso. Por quê? Porque a vibração material é diferente. Existe matéria lá? Existe. Ora, os espíritos dizem que o nosso próprio perispírito é material e a gente não vê espírito por aí. Né? Por quê? Porque é uma matéria quintessenciada de vibrações sutilíssimas que fogem à capacidade nossa de visão. Então, nós sabemos de tudo isso, sabemos que a vida continua, mas como sofremos quando perdemos um ente querido? Sabemos que a dor tem o fim de nos ensinar alguma coisa, mas como nós lastimamos a dor no joelho, a dor na perna, a imobilidade em função da idade. Eu já passei dos 18 anos, tem hora que eu me pego reclamando, caramba, não dou isso, não dou aquilo, mas é diferente. É diferente. Muitas das vezes eu estou assim, podia estar melhor se eu não tivesse cometido tantos excessos na minha vida. Então essas identificações nós temos capacidade de fazer à luz do que nos ensina a nossa doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa que nos enriquece, nos consola e nos ensina. Por isso que foi colocado aqui, eu acho que Gilberto teve uma ideia brilhante quando colocou isso aqui. Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Por quê? Porque muitas das vezes uma pessoa vem aqui falar tão imperfeita como a maioria, ou mais imperfeita até, não diz tudo que todos tenham capacidade de apreender. Se eu leio o livro dos Espíritos, leio o Evangelho segundo o Espiritismo, leio a Gênese, leio o Céu e o Inferno é um livro maravilhoso. É um livro extraordinário para quem quer saber o que é vida espírita, vida de espírito, Céu e Inferno. É um livro que pouquíssimos espíritas leem. É capaz de aqui a maioria não ter lido o Céu e o Inferno. Levanta o dedo aí quem leu o Céu e o Inferno. Até que tem bastante gente, mas a maioria não leu. Né? E é um livro que nos ensina tremendamente. Então, por que o ensinamento, que o estudo é fundamental? Porque somando o que a gente ouve com aquilo que a gente lê, somando o que a gente lê na obra básica, na codificação, somando o que a gente lê nos demais livros, principalmente livros de André Luiz e de Emmanuel, nós adquirimos um conhecimento espírita, da doutrina espírita fabuloso. Aí só vai ficar faltando o que? O que está faltando para mim, colocar em prática. É só o que fica faltando. Mas a gente, de tanto perseverar, a gente um dia vai conseguir. Eu posso chegar na parte espiritual, chegar lá no Hospital Esperança cheio de dificuldade, né? Quem não sabe, dizem que o Hospital Esperança foi fundado por nosso Eurico de Passamufo para receber espíritas. Vê como é difícil a vida do espírita, né? O espírita fica crente que estava fora porque falou, ensinou, explicou, pensa que fez grande coisa e no fundo não fez nada. Não fez nada do que devia fazer, né? Aí a gente vai passar lá, vai ver o que errou, vai fazer uma nova reprogramação encarnatória para repetir tudo de novo, quase tudo de novo. Mas a gente tem essa doutrina que nos esclarece, nos amplia violentamente a nossa capacidade de exercitar o nosso livre-arbítrio. Porque liberdade de agir, a doutrina espírita não proíbe nada de ninguém.
como religião, talvez seja a única religião que não proíbe nada de ninguém. Apenas explica o que é certo e o que é errado. Muitas coisas que nós não identificávamos como errado, ouvindo a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, a gente não vai identificar como errado. Por exemplo, nenhuma doutrina condena tanto a maledicência quanto a doutrina espírita. Nenhuma doutrina condena tanto a indiferença como a doutrina espírita. Principalmente a indiferença por aqueles mais necessitados, por aqueles com quem a gente pode dar a mão para se levantar do tombo com palavras, aquele que a gente pode dar às vezes um pão. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem lá, nessa leva aí, dessa problemática toda aqui do Rio, né? E perguntou a um rapaz se ele mudaria da Rocinha. Ele falou que não, que na Rocinha ninguém passa fome, porque tem sempre alguém para dar um pão duro para alguém que esteja com fome. Legal uma afirmativa dessa. Tem sempre alguém que tem um pão duro para dar para alguém que está com fome. E a gente muitas vezes prefere jogar o pão duro no lixo. Com até comida, às vezes vai para o lixo. E eu gosto de dizer sempre, eu gosto de dizer para mim mesmo, viu gente, que eu estou convicto de que tudo que eu falo primeiro está entrando aqui, depois é que chega em vocês, né? Porque sai daqui, entra aqui, depois é que vai para lá. Jesus nos ensinou a respeito da indiferença que se o irmão pedir a túnica dele também na capa, se pedir para caminhar com ele 2 milhas, caminhe 5, ou 1 milha, caminhe 2. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós devemos dar aquilo que temos possibilidade sem questionamentos. Eu gosto sempre de estabelecer uma hipótese, por exemplo. Suponhamos que eu esteja na rua distribuindo alimento e chega um irmãozinho, o meu alimento acabou. Aí ele me pede R$5 para comprar uma quentinha. Embriagado. Está embriagado. E eu deduzo, com toda a minha perspicácia ignorante, que ele vai beber mais cachaça, não dou R$5 a ele. Só que ele já está no estágio que ele precisa de uma quentinha no estômago e é realmente o que ele quer. Aí eu não dou, ele não come a quentinha e perece por causa daquilo ali. De quem é a responsabilidade? É minha. Porque a gente pré-julga, a gente quer estar na mente do outro. Se ele me enganou, o problema é dele, é absolutamente dele, eu não tenho nada com isso. Eu agi de boa fé. E nessa situação, eu posso ter certeza absoluta que eu teria cometido apropriação indébita. Por que apropriação indébita? Porque todas aquelas possibilidades que Deus colocou ao meu dispor foi também para essas eventualidades, de eu passar àquele irmãozinho que está pedindo e está com necessidade. É para isso que nós somos mais dotados do que o outro em determinados bens materiais, né? Infelizmente, a maioria de nós não pensa assim e deixa o irmãozinho perecer na miséria, na penúria, e vai contrair uma dívida que vai ter que ser respondida no futuro, né? Então, gente, todos nós temos liberdade de ação, mas nós temos que vigiar mais o que nós estamos fazendo dessa liberdade. Será que nós estamos usando essa liberdade para socorrer o necessitado? Para consolar o aflito? Para estabelecer um meio de transmitir alguma coisa de que nós temos conhecimento que seja benéfico para o outro? Os talentos que nós recebemos são para serem distribuídos. É liberdade que nós temos de distribuir ou não. E toda vez que nós viermos para esse planeta Terra, ou para qualquer outro planeta, com a missão de distribuir algum talento e não distribuirmos,
nós estaremos praticando a apropriação indébita, que é uma figura jurídica da lei humana, a apropriação indébita. A gente se apossar daquilo que não é nosso. Está na minha posse, mas não me pertence. A doutrina espírita explica isso para a gente. Que tudo que nós temos está apenas na nossa posse, nada nos pertence. Porque, como dizem aí os mais entendidos do que eu, nunca fizeram um enterro com um caminhão de mudança. Mas só o corpinho ali que vai ser jogado para as praças, dentro do caixão, não leva nada. Nem o próprio corpo físico, o espírito leva para o outro lado. Então isso é uma prova cabal de que nada nos pertence. Nós somos apenas usufrutuários. E por isso, nós temos a obrigação de pensar mais nas possibilidades que temos de distribuir esses bens que vieram sobrando para nós na nossa jornada terrena. Principalmente um sorriso, um aperto de mão, um abraço, né? Que é coisa que eu tinha muita dificuldade, ainda continuo tendo um sorriso, um aperto de mão. Eu tinha uma dificuldade para isso, hoje eu ainda tenho dificuldade, mas é bem menos. Eu já consigo abraçar pessoas, já consigo sorrir, apertar mãos, até de pessoas que eu não conheço, mas eu tinha muita dificuldade. E tudo isso nós temos que vencer em nós mesmos. Nós temos que saber que nós estamos todos em treinamento ao longo de nossas jornadas reencarnatórias para pertencermos à mesma família universal. Não é só a família carnal. A família carnal talvez tão cedo não vá pertencer à nossa família espiritual. Família espiritual universal, porque todos nós um dia vamos pertencer a uma família espiritual universal. Então, espero que tenha trazido alguma reflexão para nós, principalmente para mim mesmo, né? Pelo que eu agradeço a Deus, agradeço a paciência de vocês e que Deus nos abençoe e Jesus nos ampare.